Na série de vídeos Aprenda a Cultivar comigo, hoje eu trago 4 espécies de crássulas maravilhosas. Entre elas, a crássula Campfire e a crássula Perforata. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E o tema de hoje, gente, foi escolhido por vocês. Isto mesmo, foi uma das minhas inscritas que deixou nos comentários, que pediu que eu deixasse dicas de como cultivar a crássula Campfire. Então, hoje eu vou falar sobre a crássula Campfire e escolhi também outras 3 espécies de crássulas para deixar dicas de como cultivar essas lindezas para vocês. E se você já gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo com suculentas. Gente, olha quantos brotinhos, que coisa mais fofinha. Ele está muito lindo, né? Este é o Sedum Rintoni. Olha que coisa fofinha. Então, se você tem dúvidas de como cultivar alguma espécie de suculentas, deixe aí para mim nos comentários, que eu estarei, nos próximos dias produzindo vídeos de como cultivar essas lindezas. Então, agora, vamos ao vídeo. E a primeira fofurice, não podia ser, né? Outra é a crássula Campfire. Olha que coisa mais linda, gente. Que coisa mais maravilhosa. A coloração que está essa planta está divina. Essa espécie é uma espécie de crássula de muito fácil cultivo. Eu tenho dela em outros arranjos também. Ela se adapta muito bem ao tempo. Ela tem as folhinhas um pouquinho mais grossinhas. Não sei se vocês conseguem perceber que ela é um pouquinho mais arredondada. Então, essa espécie de crássula Campfire, alguns chamam de crássula fogueirinha ou crássula fogo, até por causa dessa coloração que ela adquire depois de bem adaptada ao tempo, depois de quando ela começa a pegar bastante sol. Então, a quantidade de sol dessas minhas plantinhas, como vocês estão vendo, elas ficam aqui nesse meu jardinzinho que eu fiz, no meio das britas. Então é um local muito quente, que pega bastante sol. Aqui o sol começa às 7h30 da manhã, vai até mais ou menos 4h30 da tarde. Então é em torno de 8 a 9 horas de sol por dia, dependendo da estação do ano. Agora nós estamos no verão, então o sol é bastante forte, tá? É um sol bem intenso que elas pegam. É importante esse sol para crássulas. As crássulas precisam de bastante sol para não fungar, porque elas tendem, a dar muito mofo. Uma característica das crássulas é o mofo, é a cochonilha de carapaça. Elas fungam também bastante, gente, outros tipos de fungo também a acometem. E eu tenho conseguido controlar esses tipos de fungo nas minhas crássulas, cultivando elas assim, a sol pleno, tá? Quanto mais sol você der para essas lindezas, mais saudáveis elas vão ficar. Eu retirei o vaso do sol, gente, porque ela estava muito quente. E agora de manhã, mesmo aqui no sul, gente, o sol está muito forte. Nós temos até algumas pessoas que são baianos, que vieram morar aqui no sul, no Santa Catarina, e que nos últimos dias estão dizendo que estão se sentindo lá no norte, na Bahia, de tão quente que está esse nosso verão. Esse nosso verão está muito quente. E realmente as plantinhas têm sentido bastante. Suculentas que eu já cultivo há bastante tempo no sol pleno, elas têm sentido um pouco. Justamente porque o sol está muito forte. Nós temos dias com bastante sol. Tem chovido, mas muito pouco. Isso faz com que fique mais seco e as plantinhas sofram um pouquinho. Mas eu percebi que este tipo de crássula, gente, ela tem se adaptado bem ao tempo. Ela tem, como vocês estão vendo, ela tem se multiplicado, mesmo com todo esse calor, com toda essa, esse tempo mais quente.
e o sol forte, olha que lindo. É uma crassula que vai formando colônias. Olha que lindona. Maravilhosa, né, gente? Aqui eu tenho um outro vasinho. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, essa já não está tão colorida, ó. Essa já não está tão colorida como essa, né? Mas tá bonita também. Talvez até porque aqui, ele na parte da manhã, como vocês estão percebendo, é um local que pega uma sombra mais filtrada, não é um sol tão forte. Essa já fica mais lá na frente, onde o sol pega de manhã até a tarde, né? Quanto mais sol você der, mais colorida ela vai ficar, tá? E quanto ao substrato, o substrato, quanto mais airado, melhor, gente. Então, o substrato, eu tenho vídeos aqui no canal falando do meu substrato. Quem quiser acompanhar ali o meu novo substrato, eu aconselho o novo, tá? Eu tenho alguns vídeos do substrato quando eu comecei a cultivar, né? Mas agora eu fiz alguns ajustes. E esse último que eu fiz agora, que eu estou usando agora, gente, ele tem sido bem eficaz no cultivo com essas lindezas. Mas onde eu moro, eu não tenho tanto sol. Onde eu cultivo as minhas suculentas, elas não pegam tanto sol assim, Ruth. Eu não consigo dar de 8, né? 7 horas de sol por dia. O máximo que eu vou conseguir dar para as minhas suculentas é em torno de 4 a 5 horas de sol. Então, o que você tem que fazer para que essa suculenta fique bem colorida, aqui como estou mostrando para vocês, essa está ainda num pote reciclável, ó, de água sanitária. Eu só cortei, fiz os furos embaixo, gente, é furadinho, tá? E plantei elas. Então, a drenagem é pelo menos meio pote de drenagem, onde você pode estar usando o carvão picado. Você pode estar usando o carvão picado. Deixa eu colocar ela aqui no chão, gente. Um carvão picado. Você pode estar usando o carvão picado, como eu falei para vocês. Vocês podem estar usando também pedrinhas assim, ó. Essas britas, só que ele vai ficar um pouquinho mais pesado, tá? Eu opto pelo carvão porque ele deixa o vaso mais leve. E também pelo isopor. O isopor, gente, tem muitas pessoas que eu já vi que usam bandejinhas de isopor. A bandejinha, ela é muito fina, não é recomendado, tá? Por quê? O que vai acontecer? Se você picar a bandejinha, aquelas bandejinhas que vem, às vezes vem queijo no mercado, vem carne, né? Vem algumas frutas. Às vezes a gente compra também na padaria, que vem pães, etc. Aquela bandejinha, ela é muito fininha, tá? E o que vai acontecer? Ela vai compactar no fundo do vaso. Isso que a gente não quer. O que a gente quer é que fique um substrato bem airado, né? Para que a água entre e escorra rápido. Então, eu não aconselho a usar as bandejinhas de isopor. Você vai usar aquele isopor que é mais grossinho. Isopor que muitas das vezes a gente compra eletrodomésticos no mercado, sabe, né? Qual que eu tô falando? Aquele que tem pelo menos uma espessura aí de 5 centímetros mais ou menos, que ele seja mais larguinho, tá? Esse é o ideal para você estar usando no fundo do vaso. Eu já vi pessoas que não usam mais o isopor, que o isopor não dá mais certo. Então, se você fica meio em dúvida de usar o isopor, pode usar sim o carvão e esse tipo de pedrinha aqui, ó, que esse vai dar bem certo. Outra lindeza que eu separei para estar falando para vocês sobre os cuidados, né? Como eu cultivo, sobre os cuidados, é a Crassula Gollum, ou o dedinho de ET, orelha de xereque, as pessoas chamam, né? Então essa suculenta, gente, eu cultivo tanto ela em local coberto, quanto no tempo, como vocês estão vendo. Ó, ela se adapta muito bem aqui ao meu clima, né? Essa aqui tá em latinha, ó. Já é uma suculenta bem antiga, dá pra ver até pelo tronquinho, né? Ela tá com o tronquinho bem grossinho, ó. Deixa eu tirar ali do sol. Então, ela fica ali onde eu mostrei pra vocês, tá? Ó, o tronquinho tá bem grossinho. É uma suculenta que não tolera muita umidade, tá? Então, eu já tenho, né, visto que épocas de muita chuva, ela tende a amarelar essas folhinhas de baixo com mais facilidade e muitas das vezes a fungar. Então, cuidado no seu substrato. Aquelas dicas que eu dei ali da Crassula
Campfire valem para esse, então, né? Faça uma drenagem bem grossa, use pedrinhas, você pode usar o carvão para fazer, tá? A drenagem. Depois você completa com um substrato bem leve, airado, que a água entre e escorra rápido, tá? É muito mais fácil você molhar mais a sua suculenta pelo substrato secar mais rápido do que em épocas de chuva, muita chuva, ele ficar muito tempo molhado, tá? Se acontecer isso, você não vai ter sucesso no cultivo com essa suculenta no tempo. É uma suculenta também que precisa de bastante sol. Só que como vocês podem perceber, essa já não está tão colorida quanto a Campfire. Agora é uma época, gente, né, do sol muito forte. Nem todas as suculentas ficam tão bonitas e coloridas quanto no outono e inverno. Já no outono e inverno, essa coloração ela já vai mudar bastante. Ela já vai ficar, né, com essas pontinhas bem avermelhadas, porque é o estresse do frio que ajuda a fazer com que ela fique mais colorida. Olha que fofinha, é muito fofinha. Eu acho ela muito resistente e muito linda. E como eu faço a propagação da Crassula Gollum? A Crassula Gollum, gente, eu faço muitas mudinhas por essas folhinhas aqui. Eu retiro a folhinha e coloco para elas brotarem. Elas demoram bastante, tá? Demoram bastante para a gente conseguir multiplicar dessa forma. Uma outra forma é quando saem aqueles galinhos laterais, você pode estar retirando e colocando para enraizar. Também dá bem certo, tá? Porém, nos primeiros dias ou primeiro mês que você vai fazer o enraizamento dela, eu aconselho você fazer em local coberto, pegando o solzinho da manhã. Se você já retirar, colocar ela no tempo e for um tempo muito úmido, de muita chuva, ela vai apodrecer muito fácil, como eu falei para vocês. A Crassula Gollum, ela é um pouquinho sensível a muita umidade, tá? Então, cuide no substrato e cuide no momento de fazer a propagação dela, tá? Um substrato bem sequinho. Vá regando aos poucos, coloque ela em local coberto, até ela enraizar de verdade. Quando ela estiver bem enraizada, aí você pode trazer ela para o tempo novamente, tá bom? Muitas perguntas, gente, nos comentários dos vídeos, né? Perguntando, que a minha planta não se desenvolve, que a minha planta não está bonita, ela não cresce, a minha planta está ficando seca, ela seca os caules, ela não está nesse desenvolvimento como eu gostaria. Muitas das vezes, gente, o problema não é o substrato, que às vezes você já deu um substrato novo, né, rico em nutrientes, você está dando as regas conforme a plantinha precisa, você está dando a quantidade de sol que ela necessita e mesmo assim ela não está se desenvolvendo. É que nós temos nas suculentas um fator muito importante que a gente tem que observar, que é a dormência. Então nós temos algumas plantinhas como as crássulas, agora nesse período, que entram em dormência. Não são todas as espécies, como eu mostrei para vocês, já a Campfire ela está muito bem. Ela está se multiplicando muito, está muito bonita. Já temos aqui a Crassula pelúcida, que a gente percebe que ela já não está num desenvolvimento tão legal como a gente gostaria. Ela está secando bastante os tronquinhos, ela já não está crescendo tanto como a gente queria, né? Ela está ficando mais umas rosetinhas mais fechadinhas, ó. Tá com um aspecto mais sofrido, ela não está tão bonita quanto ela fica no outono e inverno. Então, o pleno desenvolvimento das crássulas é o outono e inverno. Agora, no verão, nós temos algumas que não sofrem tanto e nós temos outras que sofrem um pouquinho mais. Então, não fiquem tristes, tá? Se está acontecendo isso com vocês, se vocês, como eu falei, tá dando o sol necessário, a quantidade de água necessária, o substrato é um substrato novo, elas não têm cochonilhas, elas não estão sendo atacadas por nenhuma praga e não estão se desenvolvendo, então pode ser sim, né, a dormência. As plantinhas elas não se desenvolvem tanto, então esse período é um período que você vai ter que esperar passar sim, não tem o que fazer, para que ela cresça e fique linda novamente. A gente observa isso, gente, bem claro na Crassula perforata. Aqui eu tenho uma espécie da perforata, é aquela que é bem miudinha, alguns chamam de lágrima de bebê, ó. É a Crassula perforata marneriana, né, que ela fica com as folhinhas bem miudinhas. Então ela fica com esse tronquinho bem sequinho, ó. Tá vendo? E isso é porque agora é o período
em que ela entra em dormência. O que eu posso fazer aqui, né? Como eu vejo que ela está, né, bem sequinha, ó, eu posso estar aqui cortando, fazendo a poda, esperar uma lua adequada. Eu sempre uso a lua, ou a lua nova ou a lua cheia, para estar fazendo essa poda e fazendo um novo enraizamento. Se eu for fazer um novo enraizamento, eu não vou deixar a sol pleno no tempo, tá? Eu vou cortá-las, vou colocar no substrato bem sequinho, vou deixar elas no local coberto, pegando só o solzinho da manhã. E tem que cuidar, né? Porque mesmo o sol da manhã, agora nesse período, ele está muito quente. Então, assim, as primeiras horas de sol, umas 2, 3 horas de sol, tá? Até ela enraizar. Como essa plantinha é uma plantinha mais sensível, os caules são bem fininhos, eles demoram um pouquinho a enraizar, tá, gente? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas posso também deixar aqui, né? Porque às vezes a gente é muito ansiosa, quer a planta bonita o ano inteiro e nem sempre a gente vai ter. Como eu falei para vocês, a gente tem que respeitar esse período de dormência delas. Posso deixar aqui. A única coisa a fazer aqui é colocar, usar o osmocote, que o osmocote é maravilhoso para manutenção. Posso usar o 10-10-10, né? O NPK 10-10-10 também, que é manutenção. Colocar uma pontinha de uma colher de café, sabe aquela colherinha de café bem pequenininho? Uma pontinha daquela, gente, só um pouquinho, né, para essa latinha, que essa é uma latinha de milho, tá? Essa é uma latinha de milho, então mais ou menos uma pontinha, uma colherinha de café aqui dentro, que é o suficiente. Eu aconselho a fazer mais isso, porque muitas das vezes a gente vai mexer, corta, e como eu falei para vocês, se ela está em dormência, às vezes não dá certo, tá? Elas custam muito a enraizar, porque elas estão com né, metabolismo delas mais lento, elas não se desenvolvem tão rápido e a gente vem a perder a plantinha. Então, muitas das vezes a gente é melhor esperar, fazer essa adubação de manutenção, tá? Que logo, né, nós estamos agora no mês de fevereiro, o outono já começa o mês que vem, em março, então mês que vem elas já começam a se desenvolver mais rápido. Elas já, né, vão começar a acordar dessa dormência e a gente vai ter crássulas maravilhosas novamente no período correto do desenvolvimento delas. Então aqui, gente, ó, eu tenho um outro exemplo de um vasinho com as crássulas perfuradas. Aqui eu tenho várias espécies. Tenho aquela que eu mostrei para vocês que tá lá no tempo, né, que chamam colar de bebê. Tem essa que é a tradicional, escadinha do céu, que chamam. Essa já é a Giant, que fica bem grandona, ó, bem grande mesmo. Aqui eu tenho uma que é menor ainda, que ela fica menorzinha que essa, ó. É uma baby bem pequenininha, tá vendo? E essa aqui no meio, por incrível que pareça, gente, é para ser a variegata. Mas como eu falei para vocês, elas estão agora em dormência, o sol tá muito forte, né? Elas estão realmente aqui para nós no sul, gente, a gente tem bastante essa diferença de uma estação para outra, tá? A gente percebe bastante. Eu não sei como é vocês aí mais pro norte, mas aqui pra gente a gente, né, dá para ver realmente que a planta não está quase se desenvolvendo, ela está em dormência. Então aqui, ó, eu separei para vocês essas colherzinha de medida. Eu tenho, ó, esse lado é sopa e o outro é chá. Então, eu coloquei aqui um pouquinho, como eu falei para vocês. Aqui eu só vou colocar esse pouquinho aqui, que é o osmocote, tá? Para tá fazendo a manutenção desse vaso. Eu não vou mexer. Ó, ele tá bem sequinho, tá vendo? Tem algumas aqui que estão bem sequinha mesmo. Um pouco também elas estão precisando de uma nova rega, né? Como eu molho elas uma vez na semana, está em vaso de barro. E aqui pega bastante sol à tarde, elas estão bem sequinhas, tá? Então, ó. E mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Umas 12 bolinhas, gente, para esse vaso aqui, tá? Fosse lá na latinha, eu colocaria umas 8 bolinhas, mais ou menos, tá? Aqui tem umas 12, 13 por aí, tá? Então, é o suficiente. Vou deixar assim. Mês que vem já, a gente já tem a mudança de clima novamente, né? Mês de março, eu sei que é quente ainda, mas pro final de março a gente já começa no outono. E lá para abril eu acredito que elas já começam a ficar um pouquinho melhores. Porque assim, ó, elas já estão soltando umas... Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Se eu vou conseguir focar ali, ó. Tem uns pontinhos que já são brotinhos novos, tá? Então, vou fazer a rega hoje. Elas precisam, né? Está bem sequinho. E dessa forma eu vou cuidando delas até chegar à estação onde elas se desenvolvem e ficam mais bonitas.
E olha que coisa mais fofinha, gente. Eu tenho que procurar a identificação correta dessa Werne e colocar a plaquinha. Eu até achei, mas como eu não coloquei a plaquinha aqui agora, eu esqueci. Mas olha que coisa mais fofinha. Na verdade, as Wernes a gente realmente cultiva e coleciona elas pela beleza das flores, né? Uma coisa fofinha. Aqui também eu tenho outra, ó, esperando abrir. E aqui eu também tenho mais uma. Tem que fazer essa identificação, colocar as plaquinhas de identificação nas minhas suculentas. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo com muitas dicas, né, de como eu cultivo, como eu faço com as minhas lindezas aqui no meu jardim. A gente tem que estar respeitando esse período, gente, né, de dormência delas. Muitas das vezes a gente fica preocupado que a plantinha não está se desenvolvendo, quer a todo custo que ela fique bonita o ano inteiro. E nem sempre, né, a plantinha vai ficar bonita o ano inteiro. Ela tem um período também que ela precisa descansar. Né, a gente sabe que na natureza é assim, né? Nós temos plantas que se desenvolvem mais no inverno, outras no verão. E as crássulas, né? A maioria das crássulas, o outono e inverno é o seu auge, onde elas ficam mais bonitas. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.